Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista Shirley Marciano, que é a nossa editora de argumentos, que nesse momento está na ilha, lá no lançamento de foguetes, fazendo uma matéria muito especial para o senhor e para a senhora. Mas cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. E a função da CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que a web rádio do SINDICT propõe, então, esse link entre trabalhadores, entre o sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços bem diversificada à população, no mais eficaz sentido cultural, funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica. Conosco hoje, Humberto Dutra. Ele é um executivo da Associação Comercial e Industrial e o seu vice-presidente, que vem falar aos servidores e à população que nos ouve nesse momento, mundo afora. Senhor Humberto Dutra, muito boa tarde, muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Paulo, boa tarde aos ouvintes, é um prazer muito grande bater um papo com vocês e estou à disposição para responder as perguntas. Olha, o convite foi o seguinte: existe um nome na Associação Comercial e Industrial aqui de São José dos Campos, muito conhecido lá, é muito falado, é muito famoso, mas o pessoal da ciência e tecnologia não tinha imagem, não tinha a voz desse executivo da Associação Comercial. Quem é o Humberto Dutra? Eu sou um ser humano, óbvio, né? Eu sou um ser humano, eu sou dentista de formação. É o doutor Humberto Dutra, dentista. Sou dentista e tive a felicidade de desenvolver um negócio na minha área, que é uma operadora de saúde junto à ANS, né, que é exclusiva só na especialidade da odonto, e que há 25 anos, exatamente há 25 anos, nós instalamos aqui no Vale do Paraíba, mais precisamente em São José dos Campos, e hoje prestamos serviço para boa parte do Brasil. Não é? Nós assistimos hoje 52 mil pessoas. 52 mil? Temos mais de 1.500 dentistas credenciados e empregamos diretamente 50 pessoas, né? E mais uns terceirizados que somam um outro tanto. Quer dizer, oferece muito emprego. Eu sou muito feliz porque eu faço algo com muito significado, né, que é levar a saúde bucal às pessoas que, de uma certa forma, dependem da socialização da saúde odontológica. Né? Isso me gratifica muito como pessoa e como dentista. Poxa, também. Que bom saber. A empresa é? Soesp Odonto. Soesp Odonto. Olha, dava-se a impressão de que era uma empresa que vinha de fora para dentro. Não, muito pelo contrário. Ela nasceu aqui de São José dos Campos, de dentro para fora. E as coisas funcionam na vida exatamente dessa forma. Tudo que acontece de dentro para fora se torna muito mais forte. Não é? Por quê? Porque geralmente isso é embasado em valores, isso é embasado numa questão criativa também, que somado a uma boa prestação de serviço,
e qualidade, chega num ponto que realmente se solidifica, né? Então, nós temos uma empresa hoje de prestação de serviços que fechou um ciclo de 25 anos. Isso é muito importante, né? E, em paralelo, obviamente, eu tenho oferecido também algumas horas para a nossa associação comercial, que também me dá muito prazer de trabalhar junto à associação. Que maravilha! Ô, Humberto, permita-me chamá-lo assim, por favor. É tão jovem ainda. O que é SOESP? Qual a sigla? A sigla quer dizer Serviço Odontológico. Né? Não, perdão, Sistema Odontológico e Serviços Preventivos. Olha, Sistema Odontológico e Serviços Preventivos. Por isso, SOESP. SOESP, perdão. SOESP é o nome fantasia. É interessante. É uma sigla. Eu fico feliz até porque a Paulinha, minha filha, acabou de passar em odontologia na Unital, em Taubaté. Muito bom, muito bom. Escolheu exatamente a profissão que dá muito prazer às pessoas, não é? Que dói um pouco. Não. Na odontologia hoje tem os recursos, né, que você aplica, que realmente dá para fazer um tratamento com muita tranquilidade. Hoje a forma que se aplica uma anestesia, entendeu? Hoje ela se torna muito mais suave, porque todos os tipo de aplicação. Aplicação, a própria agulha, né? Por exemplo, é uma agulha triangular hoje, antigamente não era assim. E o motorzinho não tem mais aquele barulhinho? Tem, mas ele tem só um barulho hoje bem mais educado, digamos assim, né? Antes era um barulho muito forte, mas a tecnologia contribui bastante. Avançou bastante. E hoje já não tem mais aquela cultura de que, se o dente doer, eu vou te levar. Não, se você chorar, eu vou levar no dentista, né? Graças a Deus isso acabou. Né? Olha, Humberto, por que o Brasil é conhecido como um país de banguelas? E por que a população ainda tem medo da palavra cadeira de dentista? Olha, essa questão tem a ver com vários aspectos, né? O primeiro é a questão da informação, da educação mesmo. Primeiro que é o nível educacional. Nós temos ainda um bom número de pessoas que não tiveram acesso. Não tem esse esclarecimento. Escola, né? Por outro lado, isso se agiganta com a própria cultura de que só tem que ir no dentista quando o dente dói. Muito pelo contrário, né? Tem que ser quando não está doendo. Exatamente isso. E se nós analisarmos bem, ainda existe aí aproximadamente, eu não sei precisar hoje o número, que não me atualizei ultimamente, mas tem aí uns 40 milhões ainda que praticamente não passaram só no dentista, só para ir lá extrair um dente, né, fazer uma extrodontia. Não é? Mas eu falo, quando passa no dentista é quando vai, que faz uma limpeza, que remove uma cárie, faz uma restauração e assim por diante. Né? Para você ter uma ideia, nós temos aí aproximadamente 20% a 25% da nossa população, entendeu? Sem esse acesso. Isso é um dado extremamente doloroso, né? Você acredita que uma educação de comunicação através da municipalidade poderia diminuir esse distanciamento, se as secretarias municipais de saúde... Se nós voltarmos aqui para São José dos Campos, a realidade é diferente da realidade do Brasil. Essa do Brasil. São José dos Campos é uma cidade diferenciada, com um PIB diferenciado, né, com educação, um nível educacional diferenciado, e, obviamente, isso tem uma influência direta, né, nessa questão da consciência em relação da importância do dente. Né? Mas, quando nós vamos para o Brasil, a gente ainda encontra muitas situações que desagrada principalmente a classe odontológica, porque você, como dentista, você tem uma consciência, digamos, ampliada nesse sentido. Não que o cidadão comum não tenha, né? Mas nós se preparamos por muito tempo para entender
né, a importância de cada detalhe do dente, né? Que maravilha. Bom, conhecemos então quem é o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, é o dentista, o doutor Humberto Dutra, da Soesp Odonto, que só em São José são 25 anos de vida. A partir de São José, mas nós sempre atuamos em outras cidades, né? Começamos pelo Vale do Paraíba, hoje nós temos alguns escritórios fora de São José dos Campos, como em Santa Catarina. Ganhou o Brasil? Não, ainda o Brasil não total, mas nós estamos preparados para atender no Brasil. Atendemos em outras regiões, como Rio Grande do Sul um pouco, Santa Catarina, temos uma penetração um pouco na Bahia, Rio de Janeiro, enfim, estamos dispostos a realmente oferecer nossas competências e nosso trabalho com significado, né, em todo o Brasil. Para os empresários do ramo que nos ouve nesse momento, é uma plataforma de fácil acesso para fazer, é uma franquia ou não? Não, não é bem uma franquia, é um trabalho onde você oferece geralmente para as empresas, né, são pessoas jurídicas, e fazemos contrato com as empresas e oferecemos para os seus funcionários e até mesmo a sua diretoria o serviço odontológico, que de uma certa forma eles são atendidos através da livre escolha, né? Nós somos obrigados a oferecer uma rede credenciada onde ele tem o direito de usar a livre escolha. Bom, então está aí, Humberto Dutra, da Soesp Odonto, é o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de São José. Doutor Humberto, todos juntos na diretoria e conselho da ACI em 2014 foi a data onde o senhor assumiu lá como vice-presidente. Junto com Humberto Dutra, na sua diretoria tem nomes conhecidos como o Beni, que é da Cooper, o Benedito Vieira Pereira, perfeito, que é o vice-presidente do comércio, a internacionalmente conhecida Fabiola Molina, que é do Conselho da Indústria, e o Oscar Constantino, que é o do Conselho do Comércio. A Associação Comercial e Industrial, ela tem nomes de projeção nacional e internacional. Esses nomes ajudam a trazer para São José nomes fortes também da indústria e do comércio? São José, ela se vende, né, por si própria, né, por ser essa cidade reconhecida mundialmente a partir da sua tecnologia, da sua inteligência, né? Obviamente, quando se soma, né, a esse potencial natural de São José, que ela conquistou de uma forma muito brilhante, nomes dessa magnitude, tudo vem, entendeu? Vamos dizer assim, convergir para uma boa, vamos dizer assim, uma boa escolha, né? Olha, porque é um Oscar do comércio, por exemplo, o Beni dos produtos Cooper, não tem outra coisa que falar. O Beni, ele é conhecido no Brasil todo através dos produtos da Cooper. A Fabiola Molina, não tem o que falar da Fabiola, ela é supra-sumo, não é? Ela é ao concor nesse quesito de imagem. O Oscar Constantino, ele conseguiu fazer, por exemplo, da Oscar Fashion Day, obrigatoriamente colocou São José na moda de Milão, do Japão, da Inglaterra no Mundial. E agora só faltava conhecer o Humberto Dutra, que agora a gente sabe que é da Soesp Odonto. Agora, esses nomes consagrados aqui de São José dos Campos e da indústria e do comércio, e da última eleição para cá, a ACI, ela dizia o seguinte: vamos adequar a ACI às novas necessidades do município. Foi a fala, inclusive, do presidente, o Felipe Cury. Vamos adequar, eu já conversei com a minha diretoria, os novos companheiros, e vamos adequar a ACI às novas necessidades do município.
conseguiu essa adequação? Eu diria que sim, né? Se levarmos em consideração o momento porque passa o país, o momento porque passa a nossa região, um momento de muita apreensão com relação a toda essa crise que se instalou, e nós tivemos um momento que foi difícil, adequação. Que foi difícil também, porque a gente acha que a crise nunca vai se alongar, a gente acha que a crise nunca vai ser tão profunda, mas quando a gente toma pé, tanto o empresário como as associações de classe, quando a gente toma pé e a gente percebe que isso aí acontece. E o que nós fizemos? Nós paramos, repensamos o modelo de gestão, sabe, da CI, fizemos realmente... teve um acontecimento muito importante esse ano, que foi saldar uma dívida que vinha se arrolando há mais de 15 anos, desde diretorias lá atrás. Lá de mais de 300 mil reais, eu me lembro. Isso, o pessoal até falava, olha, a associação comercial fala para todo mundo pagar, mas eles não pagam. Não, mas aí nós conseguimos, realmente, graças a Deus, nessa gestão agora, saldar essa dívida. Obviamente fizemos ajuste na equipe, levamos novos serviços para dentro da associação, geramos novas rendas, e agora nós começamos uma segunda etapa, que é remodelar, que é renovar todo o prédio, sabe, da CI, porque é um prédio antigo. Então a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo, esse assunto é interessantíssimo. Pagou a dívida e ainda cresceu, fez outro crescimento de dentro para fora. Um breve intervalo e a gente volta já com Humberto Dutra, ele que é o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de São José dos Campos. Vamos falar sobre a indústria, sobre o comércio, sobre o crescimento e o que se espera para esse final de ano de 2016. Um breve intervalo, o doutor Humberto Dutra volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando que é uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de ciência e tecnologia, que dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. E o papel do grupo de comunicação aqui da Rádio CT é exatamente conquistar a audiência num olhar e na perspectiva dos nossos entrevistados, como o doutor Humberto Dutra, ele que é o vice-presidente executivo aqui da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, e que tem no seu cast de diretoria, além do decano, o Felipe Cury, ainda o Beni da Leite Cooper, a Fabiola Molina, que não preciso nem citar o nome, não é? A Oscar Constantino, da Oscar Calçados, e outras pessoas muito importantes. Bom, os projetos para o crescimento da CI dos últimos 3 anos, então, foi gradativo e vocês estão, primeira coisa, pagar a dívida. Verdade. E isso foi muito importante. Nós somos afiliados da FACESC, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo reúne 420 ACIs. E no congresso de final de ano, que acabou de acontecer agora em novembro, nós fomos agraciados de forma legítima e muito com muito trabalho, né? A associação que ficou entre as 3 melhores do Estado de São Paulo, ou seja, a sua gestão, a nossa gestão foi agraciada de forma correta, né, e justa, porque existe todo um julgamento para isso, que envolve pessoas, mercado e resultado. Então, aquele prêmio de melhor modelo de gestão, que foi o novo modelo de gerenciamento adotado, foi premiado também? Foi premiado exatamente porque nós conseguimos reinventar, né? Reinventar a gestão. Nós renovamos de verdade mesmo, né? Renovamos primeiramente com as pessoas, com a nossa equipe, renovamos a forma de relacionamento com o mercado, ou seja, com os associados, e renovamos também a questão do modelo de gestão, né? Como obter melhores resultados. Com isso, nós pagamos a dívida, reformamos toda a parte inferior do prédio, né? Já, só para você ter uma ideia, nós pagamos 13º, primeira parcela em julho, segunda agora, sabe, em novembro. Para uma associação agir dessa forma, significa que sua gestão realmente é um primor. Coisa linda. Então, quer dizer, mas vocês tiveram lá o quê? Uma elevada autoestima, foi estímulo ao parceiro e também aos funcionários, mudando diretoria, mudando peças importantes lá. Foi essa questão de elevar a autoestima de cada um? Como muito bem você lembrou, no início, né, tudo começa de dentro para fora. E quando nós se deparamos com toda essa situação, né, crise, dívida, o prédio já em situações não muito apropriadas, e etc., falamos, vamos repensar o jeito de fazer gestão. Muito bem. E por onde começa? Exatamente pela equipe. Então, nós repensamos, né, a equipe. Ou seja, repensar a equipe, é conversar com a equipe, é pedir a opinião da equipe, é fazer a equipe se sentir criadora, é fazer a equipe se sentir sujeito e não objeta. Né? E não objeto, né? É fazer com que a equipe se sinta criadora e não criatura, por exemplo, né? Então, a partir daí, nós construímos, né, uma forma de fazer gestão
muito mais forte, muito mais consolidada. Então, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque está todo mundo engajado, está todo mundo com espírito, né, para romper essas barreiras da dificuldade, né, ou das dificuldades, né. E assim foi feito, graças a Deus, recebemos esse prêmio agora, ficamos entre as 3 melhores gestões de um total de 420 ACI no estado. 420 associações? Sim, e olha que o critério de avaliação é muito rígido, porque eles levam em consideração pessoas, através de RH, eles levam em consideração a infraestrutura da associação, eles levam em consideração os processos, como os processos são montados, levam em consideração a saúde financeira. É criterioso. É criterioso. E, por fim, ainda, você não tem a menor ideia, né, a penetração e a credibilidade que você tem junto à imprensa. É um critério muito forte, são critérios muito exigentes, né, porém corretos e justos. Olha, porque você falou de imprensa, doutor, a gente nota que tudo que é da associação comercial é interessante. O jornalista de rádio, o jornalista de periódicos, de TV, qualquer assunto de associação comercial é interessante para se pautar. A gente notou que a associação comercial criou a ACI Mulher. Essa ACI Mulher, ela tirou a entidade do chamado Clube do Bolinha, com a participação das mulheres na execução de projetos dentro da associação? Eu costumo falar que a ACI ela é a entidade mais antiga da cidade, ela contempla todos os segmentos do empresariado, seja indústria, comércio, prestação de serviço, o agronegócio, né? E ela não pode ser uma associação voltada só para o homem, né? Ela tem que ser do alto, do baixo, do empresário da indústria, do comércio, serviço, do agronegócio, tem que ser do preto, do branco, enfim, tem que ser do homem e da mulher. Não pode segmentar, né? Ou seja, a ACI é só do homem, a ACI é só da indústria, a ACI é só do comércio. Não, ela tem que abranger todas as classes, sem distinção, e oferecer espaço para que todos possam, né, emprestar sua contribuição, possam emprestar sua criatividade, possa contribuir com o desenvolvimento de São José dos Campos. Olha, a associação comercial ela já foi parceira da cidade na decoração de Natal. Aí deixou de ser e ficou enfeiado. Esse ano, São José dos Campos não terá a decoração de Natal. Isso desestimula as pessoas a comprarem no comércio, porque hoje não dá para você ver nada no centro, a não ser a necessidade de ir nessa ou naquela loja. Esse é o momento que a CI tem se preocupado muito. É tanta verdade que nós estamos dando exemplo, estamos fazendo a nossa frente vai ficar muito bem iluminada, nossa fachada, para que o comerciante se sinta estimulado a isso. Obviamente, para você fazer um projeto de iluminação do centro, se faz necessário que o poder público, principalmente, junto aos comerciantes e algumas entidades, façam, né, um esforço conjunto para que isso aconteça. Mas se usou muito a questão da crise, essa transição de mudança de prefeito, etc., etc. Mas, se Deus quiser, em 2017 nós vamos começar a trabalhar toda essa questão da iluminação. E como nós vamos fazer isso? Nós estamos estimulando a criação de núcleos por segmentos e por necessidade. Por exemplo, nós estamos formando o núcleo da segurança, né? Esse núcleo está se formando neste momento. Acabo de sair de uma entrevista com o Sindicato do Comércio, o Sindicato dos Funcionários, ACI, Polícia Militar e Guarda Municipal, num esforço conjunto para formarmos
né, um núcleo de segurança a partir da ACI para que seja discutido a melhor condição, né, de como aplicar a segurança, não só para o comércio, mas para quem vai até o comércio fazer suas compras. Mas só para o ano que vem? Esse ano eu coloquei para você que não houve possibilidade, a prefeitura bateu o pé e disse que não era possível, e obviamente com a crise ainda em seu momento agudo, né, ela passa ainda por um momento agudo, tem aí umas recusas, né, do comerciante. Mas com certeza, na hora que esse fluxo da economia voltar, né, a caminhar em bons passos, né, vai ser possível, com certeza, nós organizarmos um centro, né, uma iluminação para o centro da cidade, entendeu? Para voltar a viver aqueles tempos bem iluminados. Né? De ter prazer de visitar o centro. De ter prazer, é isso. Para isso, nós vamos criar, a partir já de janeiro, fevereiro, um núcleo que vai se responsabilizar, entendeu, em tratar toda essa questão da iluminação do centro. Só que nós temos que começar isso em janeiro, para não chegar outubro, novembro, e aí o que vamos fazer? Não, isso tem que começar agora. Eu digo que tem os núcleos por segmentos e vai ter os núcleos que eles vão acontecer por necessidade. Por exemplo, o núcleo da segurança é uma necessidade. O núcleo da iluminação do centro para o Natal também é uma necessidade, né? Porque aí nós vamos desenvolver todos os segmentos, né? Seja entidades que têm interesse, a própria indústria pode contribuir, não é? Porque ela vende para os comerciantes do centro e os comerciantes do centro vendem para a população, e é uma corrente, né? Então podemos esperar o melhor. Se Deus quiser. Bom, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com a seguinte pergunta. Está excelente, a conversa está em alto nível. E a junta comercial, ela foi remodelada? A gente fala sobre isso já já. A JUCESP aqui de São José dos Campos é um braço da Associação Comercial Industrial. De volta já já, doutor Humberto Dutra, ele que é o vice-presidente executivo aqui da Associação Comercial Industrial de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o doutor Humberto Dutra, ele é o vice-presidente executivo da Associação Comercial e Industrial aqui da cidade de São José dos Campos, que nos traz essa sua participação num momento muito especial por onde passa a economia brasileira. Doutor Humberto, eu quero registrar aqui a nossa audiência pulverizada que nos ouve nesse momento, ouvindo esse bate-papo com Humberto Dutra. O INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos já mandaram aqui que estão ouvindo. O CEMADEM lá no Parque Tecnológico. Tem um Fórum de Ciência e Tecnologia que congrega mais de 30 entidades. Então, espalhados por todo o Brasil, que nesse horário eles passam a ouvir a gente aqui. O CPTEC, lá de Cachoeira Paulista, ouvindo também. CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Nos ouve lá em Natal, no Rio Grande do Norte, a CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. A CLA, em Alcântara, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, lá no Maranhão, nos ouvindo. Em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, lá tem Soesp, não tem? No Rio Grande do Sul? Tem. Na região de Caxias. Lá de Caxias, né? Aqui em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, nos ouvindo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, lá do Rio Grande do Sul, e também nos ouvindo a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, do INPE. Mandaram até o endereço aqui, doutor. Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Realmente uma abrangência muito, né? Bem grandiosa. Bem diversa, né? Grandiosa. E eles gostam de ouvir esse bate-papo, fora os nossos cientistas que estão em outra parte do país. Humberto, no bloco anterior, a gente perguntava sobre a chamada remodelagem da JUSCESP aqui em São José dos Campos. Também era um sonho antigo e foi concretizado nessa diretoria? Foi. Isso realmente nos enche os olhos, né? Porque nós quase perdemos a JUSCESP. Por quê? Porque a JUSCESP ela é um órgão centrado no governo do Estado, que ela é distribuída em várias cidades do Estado de São Paulo, que tem uma parceria com a prefeitura e muitas vezes com algumas entidades da cidade. No nosso caso aqui, é uma parceria ACI, ASECOM, que é a Associação dos Contabilistas, que, diga de passagem, é um grande parceiro, através do Adalmo Coutinho, e a prefeitura. Muito bem. O governo do Estado, no momento de infelicidade, ele cortou a taxa em 50%. Nossa! Uma taxa de R$100 e passou a ser R$50. E, de repente, nós tínhamos todo um fluxo, né, de caixa, né, e um fluxo de despesas fixas e variáveis em cima deste orçamento. E nós passamos a administrar um prejuízo de R$40, R$50 mil mês. Poxa! Tivemos que recorrer a bancos para poder salvar. Eu tive assim, posso chamar de felicidade, porque deu certo, né? E ter ido a São Paulo algumas vezes, negociar com a JUSCESP de São Paulo, negociamos com a prefeitura de São José dos Campos, etc., até que o governo do Estado se sensibilizou e voltou à taxa normal. Mas, enquanto isso, nós construímos uma dívida de aproximadamente R$250 mil. Para poder honrar com os compromissos. Inclusive os diretores da ACI, me incluindo, e o Felipe Cury, o Ivaí e o Adalmo, tivemos que ser fiadores de um empréstimo bancário para salvarmos a JUSCESP, né? Porque uma JUSCESP São José dos Campos é muito importante para que os processos sejam ágeis, né? Ou seja, hoje nós temos uma JUSCESP, graças a Deus, remodelada, um espaço físico maravilhoso, muito bem dirigida por Alcides,
que graças a Deus encontramos um gestor de primeiro nível, uma equipe muito bem formada e, obviamente, sendo contemplada aí por duas entidades que, graças a Deus, estão muito bem entrosadas e por isso dá certo. Né? A JUSESP, então, agora ela está com fôlego. Graças a Deus, ela está andando, caminhando, sem nenhum prejuízo, muito pelo contrário, muito bem administrada, com todas as previsões, né, que se faz necessário em qualquer negócio, encaixa como 13º, aprovisionamento de férias, 13º, uma reserva para alguma emergência. Que maravilha. Entendeu? A JUSESP hoje é realmente um sucesso. Pode ter algumas JUSESP no estado de São Paulo que façam o trabalho tão bem feito quanto o nosso. Melhor Mas não. Melhor não tem, porque nós conseguimos entregar aqui, entendeu? Qualquer processo que entre na JUSESP em 24 horas. Agora, isso dá agilidade ao empresário num momento muito burocrático, não de São José dos Campos, mas num momento muito burocrático de todas as esferas, né, dos governos, seja ele municipal, seja ele estadual, federal, mas nós conseguimos agilizar essa questão. Se você quer dar uma entrada no teu processo, vai no contador, ele organizando tudo muito bem certinho, tudo muito bem organizado. Quando chega em 24 horas, a JUSESP dá uma resposta de sim ou de não. Porque, obviamente, ela tem que consultar a Receita Federal, uma série de coisas. Né? Agora, em relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela trabalha junto com a JUSESP ou não? Sim, a Secretaria de Desenvolvimento, ela realmente é a mediadora. Isso aí. Por quê? Porque a Prefeitura, nesse acordo, ela oferece 3 pessoas para a JUSESP, para que essas pessoas sejam responsáveis pelos processos. Quer né? dizer, são os assessores. Conseguiram que a Prefeitura fosse atender também na JUSESP. Isso já é um acordo que, desde quando a JUSESP veio para São José dos Campos... já tradicional. Isso foi feito um acordo, Prefeitura, né, Estado, Prefeitura, ACI e a SECONS. Né? Então, a Prefeitura, ela só empresta 3 funcionários dela, e esses 3 funcionários são os assessores que dão legitimidade a esses processos. Que maravilha, quer dizer, trabalha com harmonia com o município. Precisa, se não for assim. Né, e quando, uma, 2 vezes por ano, nós nos reunimos com a Secretaria de Desenvolvimento para dar uma satisfação ou ajustar alguma coisa que não esteja dentro dos conformes. Né? Mas, graças a Deus, tem fluído muito bem. Humberto Dutra, no ano passado, em 2015, foi manchetado nos jornais que o Vale do Paraíba fechou o semestre de 2015 com 4.400 demissões na indústria, que foi um saldo negativo muito ruim aqui em todo o Vale do Paraíba. E em junho, naquele primeiro semestre ainda, tinham perdido 400 empregos. E esse ano, do ano passado para cá, qual foi o resultado da indústria e do comércio? Nós entendemos que ainda não estancamos 100% essa sangria. Né? Mas, obviamente, tudo passa por uma questão de confiança. Obviamente, com a troca de governo, com o impeachment resolvido, passou a se viver um novo clima, né? Uma nova expectativa. Por quê? Porque o governo anterior não se acreditava mais. E ninguém investe aonde... Tinha um desgaste... um desgaste muito grande devido ao tempo. Qualquer instância de governo, qualquer entidade que se permaneça por muito tempo o mesmo gestor, o mesmo grupo, isso chega uma hora que gera um desgaste muito grande e, obviamente, quem perde com isso é a população. Mas nós já entendemos que algumas coisas já melhoraram. Né? Tem momentos
sazonais, como agora Natal, por exemplo, essa questão do Natal agora. A intenção dos comerciantes de contratar em relação a dezembro passado é muito grande. Já tem Intenção tem. Tem uma intenção, realmente bem a mais, né? Do que o ano passado. Do que o ano passado. Isso significa dizer que o comerciante começa a se reencontrar com a confiança. Isso é muito importante. Bom, para o próximo bloco, eu quero falar sobre essa retração ainda, que foi de 3,7% na indústria do PIB, né, do Produto Interno Bruto aqui na região, da GM e também de 140 mil devedores no comércio de São José dos Campos, ou devedores, ou 140 mil apontamentos. A gente pode falar sobre isso, e eu quero fazer uma pergunta: aonde começou a vida profissional do doutor Humberto? Vamos falar sobre isso para encerrar? Vamos. São alguns assuntos para o próximo e último bloco de hoje com Humberto Dutra, ele que é o presidente, o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial aqui da cidade de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o último bloco de hoje com o doutor Humberto Dutra. Humberto Dutra, ele é o vice-presidente executivo da Associação Comercial e Industrial aqui de São José dos Campos. Bom, Humberto, a indústria, segundo um estudo do governo do estado e divulgados pelo SEAD, está apontando que o PIB aqui no Vale do Paraíba teve uma retração de 3,7%. A expectativa do comércio e da indústria, agora com a possibilidade de um novo ano e também a mudança de prefeito aqui de São José e da região também, isso pode melhorar?
Claro que isso tem uma influência muito boa, porque está chegando um novo governo, está chegando um governo que tem credibilidade, que tem uma história na cidade, né, de 16 anos de 4 boas gestões, 2 de Manuel Fernandes, 2 do Cury, e o Felício, que fez parte, né, de 2 gestões. E tanto é verdade que a população realmente entendeu que era o melhor para São José. Ganhando uma eleição em primeiro turno, com 64%, 65%. Isso aumenta a expectativa. Claro, né? E também a responsabilidade de quem está chegando. Não é? Isso, a responsabilidade de quem está chegando, porque está se acreditando muito nessa mudança. A questão do PIB, se nós analisarmos, por 7 trimestres consecutivos, nós temos PIB negativo. Uhum. Isso, nós estamos praticamente fechando um ciclo de 2 anos, né, de 2 anos com um PIB negativo. Isso, de uma certa forma, só vai caminhar a largos passos, né, quando realmente se restabelecer essa confiança por total. Mas, para isso, se faz necessário muito algumas reformas, como a reforma da Previdência, né, reforma principalmente política, né, porque é de onde nasce, né, toda essa desconfiança, é do meio político. Né? Haja visto que aconteceu recentemente, né, na calada da noite, no momento de muito sentimento, no momento de dor, de choro, os deputados me aprovam uma emenda, entendeu? À meia-noite, 1h da manhã. Isso é realmente cutucar, né, quem está com a sensibilidade nesse sentido, a flor da pele, né, de forma desrespeitosa. Nós esperamos que a classe política, principalmente os que estão lá em Brasília, repense, né, esse jeito de fazer política, esse jeito de legislar, né, porque a partir daí eu acho que a gente planta uma boa semente. Se nós fizermos as reformas que se faz necessário, eu entendo que nós plantamos a boa semente e depois, obviamente, vamos colher os bons frutos. Olha, o Vale do Paraíba, ele entrou em crise antes do restante do estado, aqui, porque nós temos aqui a indústria antiga. Você acredita que possa ter algum movimento para o aquecimento da indústria aqui do Vale do Paraíba? Não há crise que dure eternamente. Uhum. E pela sua vocação, São José dos Campos tem uma inteligência diferenciada. Né? Ela saberá, com certeza, repensar, repensar, entendeu? O jeito de fazer gestão também. Né? As pessoas falam... Mas eu volto a insistir. Isso está ligadamente à questão macro. Que é a política. Que é a política, que é a questão da Previdência, a questão, sabe, todas essas reformas que se fazem necessárias, porque foram reformas que foram feitas há bastante tempo, criadas, né, há bastante tempo, e o mundo se modernizou. Nós não podemos, por hipótese nenhuma, virar uma Grécia, por exemplo. Quando passar esse vento, volta o aquecimento da economia. Com certeza. É ciclo, né? Isso é ciclo, essa questão da economia é ciclo. A história, se você pegar a história do mundo, é assim. Muito bem. Há alguns dias atrás, nós entrevistamos aqui um colega seu, que é o Milton Oliveira. Ele é o vice-presidente também, mas do Sindicato do Comércio Varejista. É o que detém lá os apontamentos do SPC. Ele mostrou aqui que São José dos Campos tem 140 mil apontamentos de protestos aqui em São José dos Campos. No feirão, acertando suas contas, conseguiu limpar a barra de 5 mil pessoas. Isso ajuda ou é muito pouco em relação a esses 140 mil? Claro que a economia, para que ela se movimente de forma mais ativa, se fazia necessário, vamos dizer, um acerto, né, no mínimo aí de 100 mil. Mas nós sabemos que tem a questão do desemprego, tem a questão da falta de planejamento também, obviamente. Muita gente compra sem se planejar corretamente.
tem uma influência muito diversa. Né? E o que nós, como entidade, temos que fazer é realmente estimular, entendeu? Para que as pessoas se planejem melhor, que os comerciantes ofereçam, entendeu? Tenha até um critério mais ajustado, né? e mais rigoroso, para que isso não leve a tantos inadimplentes, né? Então, isso é responsabilidade nossa, educar também, tanto o empresário como quem vai comprar, a fazer uma compra melhor, vamos dizer assim, pensada, né? Digamos assim. Olha, fala-se que para cada funcionário demitido da GM, 4 são demitidos no comércio. E que para cada um contratado, se contrata mais 4. Chegou a informação que a GM está contratando aí mais ou menos 200 novos funcionários temporários. Isso é um bom alento para a economia do comércio e da indústria? Claro, né? Porque você traz uma esperança de que, primeiramente, né, você traz uma esperança de que a região começa a reagir, não é? Isso cria um clima positivo e faz o consumidor ir às compras, o empresário investir mais um pouco. Quando ele investe no seu estoque, ele investe também nas pessoas, porque ele precisa ter pessoas para oferecer bons serviços e por aí vai, né? Mas a gente sabe que isso ainda é muito tímido, né? Mas estamos esperançosos que esse movimento positivo ele seja gigante, né? Porque é importante para a cidade, é importante para a economia. A associação comercial ela vai dar sustentabilidade de informação ao novo governo, vai procurar trabalhar com o novo governo para poder mostrar o norte para a economia do município a partir de 2017? A responsabilidade da CEI é uma responsabilidade, quando nós olhamos para trás, histórica, né? Ela tem uma história muito forte, uma história que ajudou a construir muita coisa em São José dos Campos. Mas a principal coisa que a associação tem que entender, o principal caminho que ela tem que seguir um caminho apolítico. Sermos apolíticos não significa dizer que não vamos apoiar o governo municipal. Né? Queremos sim apoiar. Queremos que essa recíproca também seja verdadeira, né? Porque é nesse entendimento, governo municipal e entidades, no caso a CI, entendeu? Que nós podemos construir uma cidade melhor, podemos construir novos caminhos, né? De forma mais inteligente e de forma mais rápida, né? Porque você livra os entraves, né? Nós levamos até o governo municipal as necessidades, nós vamos ouvir muito o nosso comerciante, o nosso prestador de serviço, a indústria, enfim, vamos ouvir a todos, né? Para que nós possamos reunir um sentimento que seja legítimo para levar até o governo municipal e seus secretários. Estará em alerta, então, vai dar a mão para, mesmo sendo um grupo apolítico, vai estar lá falando em alto e bom som. Claro. Se faz necessário, porque quando você trabalha a partir do diálogo, entendeu? Isso é bom para todos. Isso é bom para todos, é bom para São José dos Campos. Doutor Humberto, a gente começou procurando saber quem é um Humberto Dutra, aí aos pouquinhos o doutor foi ganhando a simpatia, foi se soltando e foi mostrando. Hoje a gente sabe que o vice-presidente executivo da Associação Comercial não poderia ser outro a não ser a sua pessoa, que mostrou agilidade com os microfones, com as palavras, com a informação. A Soesp Odonto há 25 anos aqui em São José dos Campos, mas aonde começou esse sonho da Soesp Odonto ou o sonho de ser um dentista? Olha, você tocou num ponto que me sensibiliza muito, que é o ponto de partida, né? Nós não podemos esquecer nunca nosso ponto de partida, né? O ponto de partida é tudo, é onde você constrói
o seu alicerce, ou seja, onde você constrói os seus valores, né? Onde eu sou de uma cidade muito pequena, chamada Brejo do Cruz. Brejo do Cruz, lá na Paraíba, no interior, no sertão, né? Uma cidade que sofre com estiagem, etc, etc. Mas de lá surgiram algumas pessoas que nos orgulham muito, né? Quando alguém chega para mim e pergunta, mas por que Chico Buarque tem uma música chamada Brejo do Cruz? Exatamente. E essa música ela foi transformada numa peça teatral, e essa peça rodou praticamente o Brasil inteiro. Isso aconteceu porque ele quis fazer uma homenagem a um filho ilustre que tem lá em Brejo do Cruz, que é Zé Ramalho. Que coisa Zé Ramalho é da minha cidade, nós somos conterrâneos, tem outras pessoas. De Brejo do Cruz. De Brejo do Cruz. Zé Ramalho do Chão de Giz. Do Chão de Giz, exatamente. Sucesso hoje. Né? É o Zé Ramalho do Avorrai, né? Que Avorrai é uma música muito... Avô e pai. Avô, pai e filho, viu? Avô, pai e filho. Eu estava isso no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa, em 1978. Eu era um jovem ainda, 17 para 18 anos, e perguntaram para ele por que Avorrai. Ele disse, Avorrai quer dizer avô, pai e filho, avô porque realmente é meu avô, pai porque o criou-me, filho porque nos seus últimos dias eu o banhei, eu o barbei, eu o troquei, eu o alimentei. Olha. E por aí o Zé foi falando, né? Quer dizer, a solidariedade está naquele e essa povo. música tem uma coisa muito interessante. Essa música ela retrata, né, essa questão do espírito, né, do sentimento, né, com relação ao velho Zé Ramalho, que era o avô dele, e retrata também a questão geográfica de Brejo do Cruz. Quando ele fala, aí na pedra de Turmalina, no terreiro da usina eu me criei, ele está retratando toda a geografia de Brejo do Cruz, né? Então, me empolga muito falar do meu ponto de partida, né? Que, diga-se de passagem, eu não tenho mais parentes diretos lá, mas a cada 2 anos eu volto a Brejo do Cruz para me realimentar, né? Como diz Chico Buarque, do sol, né? Da luz que Brejo do Cruz oferece, né? Quer dizer, o Chico Buarque que fala, hein? Olha, mas o cordão umbilical está enterrado lá. Tá. O cordão está lá. Eu dei meus primeiros passos lá, minhas primeiras palavras, né? Meus primeiros sonhos aconteceram lá. Eu tenho bons amigos lá, graças a Deus, uma cidade que estudou, né? E ainda esses dias eu contei uma história do meu pai. Meu pai tinha uma pequena fazenda e 6 filhos. Só que com as estiagens, as secas, né, que nós chamamos lá, a situação, o gado morreu, não produzia feijão, não produzia arroz, algodão, absolutamente nada. E ele teve a ousadia, né, graças a Deus, de vender a fazenda para nos educar. Nós somos 6 filhos, 5 formados, só uma das minhas irmãs que casou muito cedo e findou não terminando o curso superior, mas está muito bem educada, está muito bem, é mãe, é uma excelente esposa, enfim, isso me agrada muito quando eu falo de Brejo do Cruz, porque me vem à mente esses valores da educação, né? Que maravilha. E do desapego, né? E do desapego. Porque nós somos muito cruéis conosco mesmo, né? Quando nós nos apegamos, né, a bens materiais que só atrapalham e você deixa de realizar muita coisa boa, né, por conta do... por conta do apego, coisa que meu pai não teve, viu? Associado, claro, à minha mãe, né? Entendeu? Doutor Humberto, olha, pelas suas palavras aqui, fica aqui o convite para outras tantas boas histórias da Associação Comercial e a sua história de vida aqui nos microfones da Rádio CT. Eu confesso que você me deixou muito à vontade, eu até me soltei bem. A vontade era de contar toda essa história em detalhes, mas fica para uma próxima oportunidade, a gente complementa ela numa próxima oportunidade. E queria agradecer a você, Paulo, entendeu? A todos os ouvintes, entendeu? Por eu poder, né, colocar alguns pontos que eu entendo necessário.
Muito obrigado. Meus amigos, esse foi o doutor Humberto Dutra, ele é o vice-presidente executivo da Associação Comercial e Industrial aqui de São José dos Campos. Ponto final, a apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Em todo momento, nós tivemos aqui a participação e a assessoria do jornalista Jorge Zenha. O Jorge, conheço como Jorge, mas é o Jorge Zenha, que nos assessorou, fazendo com que o doutor Humberto pudesse participar aqui e contar um pedaço da vida e da economia da ACI aqui em São José dos Campos. Ponto final, um abraço e obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.